Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom nós estarmos hoje louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse momento onde hoje meditaremos na palavra de Deus e também estaremos participando da ceia, da mesa do Senhor. Então que seja um dia de refletirmos, um dia de buscarmos no Senhor, para que Ele responda e nós possamos ouvir a voz do nosso grande pastor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 17. Capítulo 3, verso 1 até o verso de número 17. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 17. Palavra de Deus nos diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Quando, porém, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos reunidos nessa noite como povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, para louvar e adorar ao Teu santo nome, e para isso, Pai amado e querido, seguimos ao Senhor, a Tua palavra, e queremos então nessa noite ouvir a Tua voz, declararmos a nossa dependência no Senhor,
Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Tira da minha mente, do meu coração, dos meus lábios, tudo aquilo que são os meus desejos, que são as minhas vontades, e coloca na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, aquilo que o Senhor tem guardado para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, toca a mente, o coração de cada um que está aqui nessa noite, cada um que nos ouve, para que eles possam entender e a sua mensagem possa chegar aos seus corações e eles assim possam praticar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Quando nós olhamos para o texto de Corinto, nós precisamos entender um pouco a realidade que se viviam as pessoas naquela época. A igreja de Corinto foi uma igreja marcada, mas muito marcada por cometer vários tipos de pecado, principalmente aqueles ligados, às pessoas, com divisão de grupo, com situações, por exemplo, que eles olhavam para quem tinha dons que eram mais evidentes, e isso trazia um status, trazia algo que era colocado como prioridade para a vida daquela igreja. E de repente essa igreja ela começou a ser cuidada e ela foi orientada por Paulo, que num momento vai lá e implanta essa igreja, e Apolo vem e começa a regar isso, e Paulo chega num momento em que a igreja está cheia de divisão, cheia de problemas, vivendo um momento em que as pessoas se dividiam para tomar ceia, se dividiam para viver a sua vida no contexto de corpo de Cristo. Uma das coisas que é muito dita pelos estudiosos, e Paulo cita muito bem nessa palavra, é que essa igreja, ele está dizendo aqui no verso de número 1, que ele está falando com esses irmãos, ele trata essas pessoas como irmãos, mas ele diz: eu não posso falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais. Uma das grandes coisas que nós precisamos olhar para a vida da igreja e para a nossa vida, tem que ser como tem sido alimentado, como nós temos vivido a nossa espiritualidade como corpo de Cristo, a nossa vida na sociedade, o nosso dia a dia, porque muitas vezes, quando confundimos a nossa fé com as coisas racionais, as coisas do nosso coração, com a carnalidade, nós passamos a matar a palavra de Deus, matarmos a letra de Deus, e a carnalidade faz brotar dentro do nosso coração pecados, e ego, e nós então vamos sendo carnais, vamos sendo mundano, porque a carnalidade abre uma porta enorme para que o mundo possa se estabelecer diante daquelas pessoas. E não existe o pecado isolado. Todo lugar que existe um tipo de pecado, esse pecado ele vai abrindo porta para outros pecados, como a gente vê a palavra dizer que um abismo chama outro abismo, não tem como um abismo chamar luz. E Corinto então está vivendo em um momento totalmente dividida, totalmente cheio de grupos, de partidos, de pessoas que estavam vivendo, uns seguiam o que Paulo dizia, outros seguiam o que Apolo dizia, outros seguiam o que Jesus Cristo dizia, e essa igreja estava vivendo um momento totalmente excepcional de carnalidade e de mundanismo. Esse motivo do partidarismo não era somente uma coisa externa, a influência do mundo é aquela que busca satisfação nos bens e nos prazeres para a nossa carne. Quando nós começamos a entender isso, vimos que diante do nosso cenário da igreja de hoje, temos sofrido com os mesmos pecados, com as mesmas angústias de todos os dias, com as mesmas angústias que são desde aquela época ao qual as pessoas têm tido busca em Deus, busca no Senhor, busca na casa de Deus,
para poder satisfazer os seus desejos e as suas paixões especiais e particulares. E quando a gente faz isso, a igreja perde o seu ritmo, perde a sua essência, porque a igreja ela é criada, a igreja é eu, a igreja é você, a igreja é o Paulinho, a igreja é a Neia, a igreja é a Celinha, nós somos a igreja, e aqui junto desse templo, nós nos unimos e fazemos aquilo que o Senhor chama de ajuntamento, para rendermos graça, entregarmos culto a Deus, louvarmos a Deus, fazermos tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. E quando a igreja perde então esse sentido, ela perde a sua maneira de ser. A igreja tem sido, nos momentos e nos dias de hoje, o lugar das pessoas buscarem. As pessoas não levam culto a Deus, não acham que é o lugar do ajuntamento, onde estiverem 2, 3 reunidos no nome do Senhor, que ali o Senhor vai dar a chave do céu, para que a gente liga, desliga e faça a obra dele aqui. Não, a gente acredita que a gente entra para aquela porta dentro, para que Deus satisfaça os meus desejos pessoais, para que Deus satisfaça as coisas do meu coração. Muitas vezes entramos dentro da igreja e dizemos: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E nós então perdemos essa ciência de olharmos para aquilo que é igreja. Então, vimos a igreja que tem ênfase para os desempregados e para as pessoas menos favorecidas financeiramente, a igreja que olha para aqueles que são doentes, e nós estamos vivendo um momento que o evangelho, ele não é o evangelho que cura, que liberta, que sara, que é completo, não. Existe a casa que cura, existe a casa que liberta, existe o Apolo dos dias de hoje que faz o milagre, existe o Paulo do dia de hoje que faz as coisas, e estamos vivendo um evangelho todo fragmentado. Isso vem mexer com os nossos prazeres, com as coisas ao qual nós queremos que o Senhor faça na nossa vida. A carnalidade busca satisfazer a carne, os prazeres que a carne proporciona, abandonando o tratamento, abandonando o lugar da casa de Deus, que tinha que ser esse lugar, o lugar de arrependimento, um lugar onde eu entro aqui para adorar a Deus e eu vejo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que se sair Jesus da minha vida, eu sou pó. E eu vou me prostrar, vou me joelhar, vou me dobrar diante desse Senhor, porque eu preciso dele para viver. Não. Quantos discursos a gente vê das pessoas dizendo: Deus, o Senhor precisa de mim. Se não for eu ir na igreja, não tem o louvor. Se não for eu na igreja, não tem quem prega. Se eu não for na igreja, não tem quem assiste. Se você não vir na igreja, quem deixa de ser abençoado é você. Mas a sociedade dos dias de hoje tem invertido os papéis, e temos vivido uma igreja que olha para dentro de si, que não quer adorar o Senhor, que não quer glorificar o Senhor, que não entendeu o propósito de ser cristão, que não entendeu o propósito de ser um adorador, porque quanto mais a gente serve na casa de Deus, mais Deus nos servirá, e isso não pode ser por troca, tem que ser por amor. Os coríntios não só haviam sucumbido às pressões do mundo, mas também haviam sido seduzidos pela sua própria carne. Quando a gente pensa nisso, não havia saído dentro do coração deles as pressões que eles sofriam, mas também ao desânimo de poder caminhar com Jesus. O cristão cresce quando ele caminha dirigido pelo Espírito Santo, mas estaciona no seu crescimento espiritual quando se deixa dirigir pela carne. São duas forças opostas. Não tem como a nossa carne milita contra o Espírito Santo de Deus. A nossa carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne quer satisfazer e quer ter plena, mas plena vivência com as coisas desse mundo. A carnalidade, quando estabelecida, ela gera divisão,
contenda, desunião, porque as pessoas estão vivendo na sua imaturidade, porque ela vai gerar imaturidade. Ontem celebramos 503 anos da Reforma Protestante. Vimos que precisamos reformar a igreja de Cristo, que tem vivido de maneira sintética, que tem vivido de uma maneira superficial, sem mais experiência com o Senhor. Uma igreja que não busca o céu, que não quer experiência com o próprio Cristo, mas quer que o Senhor satisfaça os seus desejos e as suas vontades. Vivemos um momento em que a igreja, ela está totalmente fora daquilo que a reforma trouxe para nós como grande desafio. A reforma dizia que nós precisamos olhar para o Evangelho, porque naquele momento a igreja, ela vivia fora de olhar para as Escrituras, fora da fé. E na reforma os cinco principais mandamentos da reforma foi as Escrituras, por Cristo, pela fé, pela graça e somente a glória dada a Deus. E nós hoje estamos vivendo um cenário de divisões no meio cristão, de divisões no meio da igreja, de divisões no meio da nossa sociedade que nós visamos, para nada mais e nada menos do que aquelas pessoas de Corinto buscavam. Hoje a gente vê as pessoas dizendo: não, pastor, é que eu estou defendendo a minha causa. Sabe, pastor, eu estou defendendo a minha causa. Não está defendendo a sua causa. O que as pessoas hoje querem é exclusividade. As pessoas, elas querem ser exclusivas. Então, quando eu defendo a libertação, é porque eu quero alguém pôr na mão na minha cabeça, dizendo que eu tenho Satanás de A a Z, e que vai vir alguém para tocar em mim, pôr a mão em mim, e vai tirar isso de A a Z. Aonde tem Cristo, meus irmãos, aonde Jesus chegava, Satanás dizia: o que é que vem esse homem fazer aonde eu estou? Um lugar que habita o Espírito de Deus, Satanás nenhum permanece. E se você é igreja, o que o diabo está fazendo aí dentro de você? Sabe, nós estamos vivendo esse momento muito ruim. Nós estamos vendo as pessoas abandonando aquilo que era a grande mensagem, como a igreja de Corinto. Paulo ensina e diz: é as Escrituras, é a vida de Cristo, é a palavra de Jesus. O que é as Escrituras para nós hoje? Sabe, na época da reforma, a palavra era a base para discussão. Quando Lutero chama a igreja romana para um debate, para uma discussão, porque ele não tinha intenção nenhuma de dividir, ele chama aquelas pessoas para dizer: clericalismo não, o sacerdócio é universal, indulgência não precisa pagar nada, porque Jesus nos deu mediante a fé, é de graça. Sabe, a reforma trouxe um debate olhando para as Escrituras, olhando para a palavra de Deus. O intuito, o interior daquela discussão não era na interpretação da palavra, não era, quer dizer, na Escritura, era na interpretação do que as pessoas estavam fazendo. Hoje nós vimos as pessoas querendo mudar a palavra. A gente vê muitas pessoas achando a Bíblia insuficiente para responder às suas dúvidas interiores, colocando a Bíblia em segundo plano e tendo prioridade a história da igreja, tendo prioridade os meus desejos. Sabe, nós estamos vendo que o que as pessoas querem é exclusivismo. Senhor, não é tu que brilha, mas quem tem que brilhar sou eu. Sabe, quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que olhar que o clericalismo, que discutiu-se tanto na reforma, hoje está imputado dentro das igrejas evangélicas. A indulgência que se tanto negou em pagar, hoje as pessoas querem vir na igreja e com dízimo comprar o pastor, e com uma oferta receber a sua cura, e com dinheiro sair com o dedão curado. O que é isso?
O que é que nós estamos vivendo como um evangélico? Será que a igreja não precisa olhar para o seu interior e dizer: quando eu estou dizendo isso, eu estou falando que Jesus é insuficiente? Porque se eu preciso da campanha das 7 semanas, se eu preciso da revelação de não sei quem, se eu preciso, Cristo não está fazendo nada. Cristo não é suficiente para a sua vida, porque se Ele fosse suficiente, quando você entrasse daquela porta, você dizia: eu preciso entrar nesse culto, oferecer um culto ao Senhor, adorar esse Senhor, porque se eu tocar nele ou Ele tocar em mim, eu saio daqui diferente. Se eu olhasse para a palavra, se eu olhasse para a Bíblia, mas como eu quero chamar a atenção de Deus? Eu tenho tentado chamar a atenção de Deus de uma maneira dizendo para Ele: o Senhor não é suficiente. Sabe, nós temos olhado e visto que nós estamos confundindo tudo. O que é que as Escrituras têm representado para o povo cristão nos dias de hoje? Onde está o temor pela palavra de Deus? Onde está o temor, o respeito pela palavra de Deus? Assim como o povo de Corinto, um estava correndo atrás de Apolo, outro estava correndo atrás de Paulo, outro pelos desejos dos dons, o outro porque falava em línguas estranhas. Paulo escreve um capítulo inteiro sobre dom e diz: o maior dos dons é o amor. Sem amor não tem como agradar a Deus. E nós estamos vivendo num mundo onde nós não se importamos com o próximo, onde nós pisamos a semana inteira nos outros, onde usamos a nossa boca para poder profetizar maledicência na vida de um monte de gente, desejar mal, e chegamos no culto de domingo e falamos: Deus, o Senhor tem obrigação de me responder. Aonde é que está o nosso respeito pela palavra de Deus? O nosso temor pela palavra de Deus? O pecado já não nos constrange, a divisão já causa para nós orgulho. Viver fragmentado causa para nós orgulho. Você olha no Facebook, tem o povo do reformado, tem o povo do pentecostal, tem o povo briga o dia inteiro pela internet achando que aquilo é maravilhoso. Enquanto a gente não está passando nada mais e nada menos do que como idiotas. Porque aquilo que Deus nos ensinou de amar o próximo, de nos doarmos ao outro, de buscarmos as pessoas, tem ficado para fora. Quando olhamos para a palavra de Deus, para a reforma, dizendo: só a Escritura, ela tem que ser na tua vida, na minha vida, a minha única regra de fé e prática. Quando nós se tornamos membro da IPI do Brasil, nós precisamos confessar diante de Deus e diante de todas as pessoas, dizendo: Pai, a tua palavra é suficiente para a minha vida. Eu prometo segui-la, honrá-la. E será que é isso mesmo que a gente tem feito? Somente as Escrituras. Sabe, quando nós começarmos a pensar nisso, começamos a ver o que é que Deus quer falar no nosso coração, o que é que Deus quer trazer para nós. Nós temos olhado hoje as pessoas ficando totalmente preguiçosas de ler a Bíblia. Hoje se nasce a cada dia um monte de papa evangélico. As pessoas dizem assim: eu precisava saber o que a Bíblia diz sobre isso. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a palavra. Não, eu vou pegar um vídeo no YouTube do fulano, eu vou pegar um vídeo do outro, eu vou fazer isso para o outro, porque os crentes de hoje nunca leu a Bíblia. Tem um monte de crente que, se você perguntar para ele, vem há 30 anos na igreja e nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Como que você é herdeiro de um reino que você não conhece? E você diz e promete na tua profissão de fé que as Escrituras é suficiente para a tua vida? E hoje as pessoas querem discutir, mudar, transformar, fazer uma outra conotação com a Bíblia. Se deixar, as pessoas vão queimar a Bíblia, vão queimar a palavra de Deus.
Sabe, quando a reforma fala de Cristo, isso tem que representar para nós que esse nome tem poder e basta eu recebê-lo como único e suficiente Salvador da minha vida para poder ser transformado. Eu preciso compreender aquilo que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Apolo pode ter feito, eu posso ter feito, mas quem é o verdadeiro fundamento da igreja é Cristo. É Ele quem edifica, é Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele quem vai fazer as coisas, é Cristo. Não é o pastor Jackson, não é quem ora, mas é como está o meu coração, como eu me entrego a Cristo e digo: Jesus, eu vim na tua casa, Jesus, eu decidi seguir você, Jesus, eu quero ser cristão, eu quero ser um Cristo pequeno. Só Cristo na minha vida. Quando eu declaro isso, e aquilo que a reforma trazia como segundo ponto, como sola Cristo, é você dizer: eu não preciso de mais ninguém, eu preciso do meu Senhor e Salvador da minha vida. E essa igreja sofria porque ela estava vazia, estava cheia do mundo, estava cheia das coisas da carne, mas vazia do Espírito, porque Paulo está dizendo: eu não posso chamar vocês de espirituais, eu tenho que chamar vocês de carnais. Será que se Paulo aparecesse ali na porta, como que ele me chamaria? Eu tenho tratado a minha vida como cristão como quem? Um carnal ou um espiritual? Eu sei contra quem eu luto ou eu estou lutando contra Cristo? Sabe, são algumas perguntas que a gente precisa fazer, que nós vimos. Eu assisti ontem vários cultos da reforma, e as pessoas falando: puxa, que bacana, é muito legal. Mas a igreja precisa voltar a ser reformada, a olhar para dentro de si, e ver que quantidade não é qualidade, ver que quantidade não está exprimindo a presença do Espírito de Deus. Hoje, quando nós fazemos o nosso culto para Cristo, aonde Ele é glorificado, exaltado, Ele tem prioridade na minha vida, na sua vida, Ele é a primícia da minha vida. Eu preciso responder isso para mim. Será que hoje eu dizia igual Cedraque, Mesaque e Abidnego? Não importa se eu vou ser queimado na fornalha, o que me importa é que eu não me dobro diante de nenhum Deus, de nada nesse mundo, de outro Deus nenhum, só Cristo na minha vida. E a gente não vive isso na igreja, irmãos. A gente se dobra para um carro, a gente se dobra para uma casa, a gente se dobra por tantos ídolos que nós criamos no dia a dia. Entrega tudo que você tem na tua vida para Jesus. Descansa naquele que é o Redentor da tua vida, como Jó, que quando diante da sua enfermidade, diante da sua crise, que perdeu dinheiro, perdeu filho, perdeu tudo e criou um corpo cheio de doença, ele gritava: o meu Redentor vive. Enquanto as pessoas diziam: mas você pecou, você tem que olhar para isso, ele dizia: o meu Redentor vive. Eu não sei a luta que você está passando, eu sei as lutas que eu estou passando. Eu não sei qual é a guerra interna que você está passando, eu sei qual é a guerra interna que eu estou passando, mas é nesse momento que eu olho e falo: o meu Jesus vive. Basta crer nele, porque a sua palavra diz que eu devo descansar nele, eu devo olhar para ele, porque as demais coisas ele fará. Agora, quando eu não estou pondo o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou ter dúvida. Sabe, Cristo, que a nossa confissão tem recebido o que é de culto e adoração de nossas vidas, se a nossa vida é o sacrifício vivo do Senhor, que está lá em Romanos. Você entregaria a tua vida hoje ao altar do Senhor? Você teria coragem de dizer: Senhor, eu vim hoje aqui na igreja, e eu te entrego a minha vida como sacrifício vivo? Porque aqui Paulo diz assim: muitos, se você olhar aqui no verso
de número 12, ele vai dizer assim: olha, edifica o fundamento, um é ouro, outro é prata, pedras preciosas, outro é madeira, feno, palha. Tem gente que vai resistir o fogo, ele diz. E o fogo é quem vai mostrar o que é puro. Mas muitos vai ser palha, vai ser feno, que ao chegar à provação, vai ser consumido. Porque não tem maturidade, está vivendo na carnalidade, está vivendo nas coisas do seu prazer. Sabe, Paulo está dizendo que está revelada pelo fogo, sendo essa obra, cada um o próprio fogo o provará. Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida e ver se hoje nós estamos entregue à palavra de Deus. Se temos sido entregue a vida, nossa vida ao Senhor Jesus, somente pela fé. Pela fé. Eu não vivi na época de Jesus, não conheci Jesus, não andei com Jesus homem. Dizia hoje em Bernardes na hora da manhã, eu não tive a oportunidade de viver com Jesus. Um Jesus homem, aquele que andou, que tocou no cego, curou, aquele que tocou no leproso e curou, mas hoje eu tenho experiência e pude conhecer o Jesus vivo que está aqui dentro do meu coração. Porque isso é pela fé. Isso ninguém vai conseguir me explicar. Isso ninguém vai conseguir dizer um dia, se eu sentasse aqui e começasse a contar para vocês o que eu vivi no Espiritismo, o que eu vi dentro de todas as magias, de todas as coisas, o que o Espírito faz, o que o diabo é capaz de fazer, o que ele é capaz de construir. E aí eu digo para todo mundo que Jesus é muito maior do que isso, mas a minha fé é menor do que no tempo de macumbeiro. Quando eu digo para todo mundo que Jesus é grande, mas Ele hoje é pequeno, Ele é muito pequeno, muito menor do que quando eu andava no mundo, de que quando eu acreditava na bebida, de quando eu acreditava no dinheiro, de quando eu acreditava nas outras coisas, é pela fé que eu digo ao Senhor, me basta tudo. Sem fé não tem como chegar a Deus. Sem fé não tem como tocar em Jesus. Precisamos aderir a essa fé, exercitar a nossa cabeça, aquilo que o salmista diz: ó minha alma, porque está aflita, porque você está desconsolada, o meu Deus está vivo. Nós precisamos dizer isso todo dia, porque a gente começa a ver assim: como é que eu posso complicar Deus para dizer para Ele que Ele não consegue atingir minha vida? Sabe aquela história? Eu estava dizendo isso para a Isa ontem. Nós somos o primeiro gigante do milagre de Deus, é nós. A gente começa a chegar e a gente vai para perto de Deus, Deus está falando: quebranta teu coração, se dobra, ajoelha, ora, se arrepende. Como eu disse, sem arrependimento não tem reino de Deus. Você faz, aí você fala: ah, não vou fazer não, eu não mereço isso não, vixe, eu não sou limpo, eu não sou digno. E o diabo vai injetando isso na cabeça, vai falando: não, faz isso não. Você já viu que a gente se acha insuficiente? Pois Jesus disse que você era suficiente. Ele te escolheu e te chamou. Ele chamou você como Ele chamou Zaqueu, como Ele chamou Levi, como Ele chamou Pedro, como Ele chamou Filipe, como Ele chamou os 12 discípulos. Ele chamou você lá na tua casa porque Ele confia em você. Agora você pode ser um discípulo igual a todos esses ou igual a Judas, a confiar no dinheiro, a confiar nos homens, a vender a Cristo da sua vida e ter uma fé totalmente varrida por outras desolações. Sabe, a reforma diz que nós precisamos acreditar na graça de Deus. Que fantástico a gente entender, né, que a gente foi alcançado por algo que eu não mereço, por algo que eu não merecia. Olha onde eu estava e Deus foi lá, me tirou, sem eu fazer nada, e Deus disse: olha, Jackson, eu vou confiar na sua mão a minha igreja do Vale do Sol, a igreja de Bernardes, a igreja de Dracena, você vai lá fazer isso para mim. Isso é graça, eu não merecia isso.
Eu poderia dizer, mas é muita coisa. Nossa, Senhor, está me sobrecarregando. Não, a obra de Deus, ela tem que te trazer alegria. Se você está servindo no louvor, se você está servindo na intercessão, no departamento infantil, seja na mesa aqui filmando, aonde você estiver servindo a Deus é por tristeza, sai fora. Porque Deus não recebe essas coisas. Provérbios diz que o Senhor nos dá bênção e nos confia coisa debaixo de alegria. O prazer tem que estar dentro do nosso coração, e isso é graça. E as pessoas confundiram essa graça do Novo Testamento, né, que vê tudo isso e quer dizer assim, não, vocês estão livres de todos os erros. Rasga, arranca o Antigo Testamento não presta para mais nada. O Antigo Testamento é desenvolvido dentro dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, e não cobiçará a mulher do próximo, e não, não é? O Novo Testamento, Jesus vem, as pessoas dizem, cancela tudo, porque não existe mais lei. Que bom, você pode matar. Hoje você pode matar, né? Você vira crente, você aceita Jesus e vai matar. Você pode roubar. Você pode cobiçar a mulher do próximo, você pode adulterar. Você pode tudo? Não, irmão. O Antigo Testamento, qual era a motivação das pessoas não fazerem as coisas? Porque era punido. Você adulterou, você era levado para fora da cidade e era apedrejado até a morte. Então eu não fazia aquilo para não receber aquela punição. No Novo Testamento, qual é a minha grande vantagem disso? É o amor. A minha motivação é olhar para um Cristo que foi para a cruz, morreu por mim, aguentou prego, passou por chicoteada, cuspe na cara para morrer por mim, para me levar para o céu. E quando alguém me faz mal, eu digo, pois aquele cara mal me conhecia, não sabia nem quem eu era e morreu por mim desde antes da fundação do mundo. Esse amor tem que me constranger. O que muda o Antigo para o Novo Testamento é a motivação, um era a punição, esse é o amor. Eu ajudo o meu inimigo não por causa que hoje eu sou punido, mas porque Cristo me amou, não porque eu amo Ele. Essa história de que eu sou crente, eu tenho que olhar para o meu inimigo e dar um beijinho de cada lado dele, é mentira. Eu tenho que lutar contra a minha carne, contra os meus desejos, que quer de todo mundo, toda maneira, soltar a palavra para dar legalidade para o diabo agir na vida dos meus inimigos e dizer, Senhor, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Eu não tenho que ser imitador de Cristo. Eu não estou olhando só para o Novo Testamento. O Novo Testamento, de lá de cima da cruz, Jesus mostrou. Eu estou aqui, orei no Getsemane dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas está consumado pelo amor que o Senhor teve pelo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê, tenha vida e vida eterna. Sabe, hoje, eu preciso olhar para as coisas de uma maneira diferente pela nossa fé. Hoje vimos muitas pessoas ajudando as pessoas a se afastarem de Cristo. É crente hoje que mais, em vez de trazer pessoas para a igreja, levam embora as pessoas da igreja. Sabe, eu fico vendo pessoas que fazem live o dia inteiro, sabe, na internet, no Facebook, de como te impedir de receber uma bênção. Põe tanto obstáculo, fala tanta coisa que Deus, os dons hoje não existem, isso não existe, isso não existe, isso não faz, que você chega no fim e fala, larga a mão disso aí. Onde estão os pregadores da Boa Nova? E as pessoas se vendendo aí aos papas evangélicos do dia de hoje. É Cristo, é graça. Eu não mereço, mas eu não faço porque eu amo a Deus. Ah, como eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas vocês não têm na cabeça de vocês noção de como eu tenho vontade de fazer um monte de coisa que é errada. Mas quando eu olho para Jesus, eu me sinto constrangido e volto para trás e falo, não, por amor a Ele eu não vou fazer nada.
Sabe, até mesmo hoje, quando nós pensamos na nossa vida, precisamos olhar e dizer o porquê estamos divididos, o porquê estamos vivendo de maneira tão carnal, e o porquê que no século 21 as igrejas cristãs estão vivendo rachadas, cada um querendo ser a verdade, somente por uma coisa, para querer exclusividade. Só porque querem exclusividade, não querem glorificar Deus, porque Deus é glorificado através da obra plantada da semente. Sabe quem convence o homem do que é certo e do que é errado? Espírito Santo, quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas eu quero convencer, eu quero ser legal, eu quero ser bacana. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para dentro de tudo isso e ver que a nossa sabedoria, ela não consegue atingir metade dos planos de Deus. E vivemos algumas igrejas que só querem o povo rico, vivemos outras igrejas que só querem o povo pobre, vivemos o tempo da igreja de Corinto. Vivemos o tempo que nós, crentes, queremos mudar do pobre para o rico. Não mudar do carnal para o espiritual. Nós não estamos falando de salvação, tá, irmão? Quando Paulo começa, ele fala irmãos, quer dizer, essas pessoas eram crentes, mas só pensavam na sua carne, só pensavam no seu coração, só pensavam nas coisas que eram deles. Ainda sois carnais, e continuavam nessa carnalidade. Eu quero falar para você, preste bem atenção, a sua vida ela pode mudar, se você mudar onde você vai se alimentar. Só a Deus a glória. Só a Deus a glória é o último ponto da reforma. Só a Deus a glória. Se alimente da glória de Deus. Moisés se alimentou tanto da glória de Deus, chegou um momento que o povo olhava para o rosto dele, reluzia, sabe, resplandecia a luz. Se alimente das coisas do céu. Mude aonde você está comendo. Mude o lugar onde você está buscando comida. Começa a se alimentar das coisas de Deus. Fala assim: Senhor, a partir dessa semana eu não vou fazer uma campanha de 7 semanas não. Eu vou fazer, Senhor, a minha vida ser uma campanha que ao entrar nessa igreja eu vou glorificar o Senhor. Eu vou vir aqui para te adorar e o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser para mim. Você já viu algum pai dar para o filho que não presta? Você já viu um pai que ama de verdade dar para o seu filho pedra para comer? Então busque o pai e deixa ele te alimentar. Deixa o pai te alimentar. Sabe, eu quero orar nesse momento. Abandone essas coisas de ficar seguindo, porque o fulano é intelectual. Intelectual é Jesus. E Jesus diz na sua palavra que as coisas da mente dele eram loucura para esse mundo. E a gente está achando legal a sabedoria desse mundo e achando chata a inteligência de Deus. Isso só mostra que nós estamos comendo muito mais do mundo do que das coisas de Deus. Deus nunca se revelou, o povo esperava que Deus se revelasse em Jesus Cristo num rei dentro do palácio. Ele foi para dentro de uma manjedoura, nasceu depois de ter andado num jumentinho, entrou dentro de um estaleiro. Deus está nas coisas mais loucas desse mundo. E a gente fica assim, não, mas o cara fez 5 faculdades, não conhece nada da vida. O que conhece da vida? O que viveu? O que adianta ter um monte de diploma e matando um monte de gente e não vivendo o que é do Evangelho? Deus usa tanto o letrado quanto usa aquele que nunca conseguiu estudar e escrever o seu nome. E nós somos errados. Lembra que os grandes ídolos desse tempo foi criado pelos próprios homens.
E nós temos criado muitos, mas muitos papas cristãos evangélicos. E porque o cara lá é o bom, o cara lá... Eu ouço todo mundo. Mas acaba o meu pensamento na palavra, na Bíblia, ali dentro da minha sala. Não estou dizendo que a gente não tem que ouvir. Mas a gente tem que acreditar que Deus está dentro de nós e é Ele que fala. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Lembra que é o Senhor quem edifica. Não seja você madeira, não seja você o feno, a palha. Seja você aquele que, hoje, enquanto o mundo está dizendo, eu sou da teologia tal, eu sou da tal, você fala, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. E vou continuar sendo fiel à palavra de Deus até o dia que eu morrer. Eu não mudo nada da palavra, para mim ela é suficiente. Até hoje ela me manteve vivo, depois de eu sair do mundo do espiritismo, onde eu fui pai de santo e manifestava em 12 entidades. Eu saí da mão desse capeta acreditando nisso daqui, da maneira que eu acredito, e nada aconteceu comigo até hoje. Isso para mim é a maior prova de fé que Deus me deu. Porque se eu tivesse errado, eu não estava vivo um dia. Eu quero orar com você, para você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E dizer, Pai, eu preciso seguir o Senhor. Passa e me toca aqui nessa cadeira como o Senhor fez com Levi. Como o Senhor fez com Pedro. Eu quero ouvir a tua voz dizendo, segue-me. Confie no Senhor, tire toda divisão, toda dúvida, toda incerteza. Eu gostaria que você que tivesse, que Deus falou no teu coração, que você pudesse ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Se Deus não falou com você, você não precisa, mas se Deus falou com você, eu quero orar, você que quer falar assim, a minha vida precisa de ser diferente, eu preciso começar a entregar os meus caminhos na mão de Deus e descansar. Chega de ser morto pela ansiedade do mundo, de confiar nas coisas do mundo. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Pai amado e querido, nesse momento ao qual o Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, crendo nas mesmas coisas, tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, e tudo que nós desligássemos na terra seria desligado também no céu. Nós queremos agora, Deus, te pedir e ligar sobre a vida desses irmãos as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, o teu dirigir. Pai, seja o Senhor a sentar no trono do coração dessas pessoas e que possam sair agora de dentro do seu coração toda ansiedade, toda angústia, toda divisão, toda discórdia, tudo aquilo, Pai, que tem vindo para destruir toda a carnalidade, todo o mundanismo, toda a satisfação do seu eu. Que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja, pessoas que nos entregamos ao Senhor para agradar ao Senhor, para fazer as coisas que o Senhor tem desejo que nós fazemos. Que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, que diz que eu preciso morrer para que tu viva, e que o Senhor então viva nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada vida aqui nas tuas mãos. Eu não sei das lutas, eu não sei das suas guerras, eu não sei das suas batalhas, o Senhor sabe. Mas tu és um Deus que quando chega na vida de alguém, o Senhor muda a história. O Senhor tira, Senhor, tudo aquilo que é impedimento. O Senhor faz cego voltar a andar, coxo voltar a andar. O Senhor faz, Pai amado e querido, cego voltar a enxergar, Senhor. Em nome de Jesus, tu tocas na vida do doente, faz ele ser curado, Pai. Olha para a vida de cada um que está se colocando diante do Senhor, falando com o Senhor, se entregando ao Senhor. Em nome de Jesus, muda, transforma, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.
E é muito bom, irmãos, quando falamos em tudo isso, porque hoje nós também vamos participar da mesa do Senhor, ao qual o pão e o vinho simboliza o corpo e o sangue desse Cristo que foi derramado por nós. Jesus quer que nós sentemos e comamos e bebamos com Ele. O Senhor quer que nós sejamos transformados, mas crendo no seu Evangelho. Na noite em que o Senhor ele foi traído, ele partiu o pão e dando graças, ele disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim, tomando o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim ele serviu os seus discípulos que deram graça. O Senhor, na última mesa, na última ceia, ele serviu os seus discípulos, e antes de tudo aquilo, ele disse: olha, todos aqui foram lavados pelas minhas mãos. Jesus havia lavado os pés de todas aquelas pessoas, mas ele disse: nem todos estão limpos. Ali ele estava, naquele momento, questionando o interior da mente e do coração de Judas, a dizer: Judas, eu sei que eu preciso da cruz, a cruz é o lugar da reconciliação, mas a sua alma, o lugar dela é o céu, arrependa-te. E Judas não olhou para o coração de Deus, olhou para a sua carnalidade, achando que ele podia resolver tudo isso devolvendo o dinheiro aos sacerdotes, e não conseguiu retomar a sua vida com Deus e acabou se suicidando. Que você possa ouvir a voz do Senhor te convidando ao arrependimento nessa noite, que você possa pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que você tem feito de errado, e que você possa comer e beber do corpo e do sangue do Cordeiro. Eu quero chamar a Maria Célia, juntamente com a Vilma, para que eles vão passar aí no lugar seu. Eles vão ficar aqui no meio, aqui dá para ficar onde está o gasofilastro aqui. Você vai vir e vai pegar do pão e do suco de uva, e você vai comer e beber junto da mesa do Senhor. Fica mais na frente ali, viu? Isso. Tira o gasofilastro para nós. Vamos louvar ao Senhor e que você possa participar da mesa de Deus. Teu sangue leva-me além. Podem vir, irmãos. A todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Pela minha vida, somente Jesus, pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além
sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceito como filho de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai. Momento de sentarmos à mesa e comermos e bebermos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou a sentar na sua mesa e a deleitarmos, ó Pai amado e querido, da grande misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, que vocês possam ter sido abençoados nessa noite, que Deus possa ter falado ao coração dos irmãos. Você também que nos assiste, que Deus possa ter tocado aí no teu coração e que as maravilhas de Deus possam chegar ao teu coração. Terça-feira nós teremos aí o nosso culto de intercessão aqui, às 20 horas, presencial e também online. Quarta-feira em Bernardes. Quinta-feira, estudo bíblico lá em Dracena. E no domingo, nosso culto novamente, em nome de Jesus.
que você possa ter sido abençoado. Vamos ficar em pé, recebemos a bênção do Senhor. Que você possa ter uma semana cheia de graça, de misericórdia de Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Nos dê paz, nos dê alegria, nos dê uma semana cheia da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém. Fique em paz aí na sua casa também e que o Espírito Santo opere maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até... cortou não, Milana? E nós não vamos de maneira nenhuma menosprezar as orações aqui dos irmãos. Dona Cida pediu pela Rose, pela Bete, pela Iraceli, pela Gisele, pela família do Valdir, Laurita, Cícero, Meire, João Vidal, Mário, Luiz, Priscila, Dayana, Samara, Sueli, Cleusa, a Gisele por sua família, por seus vizinhos, a Bianca por sua mãe, Cirlei, que Deus a restaure a sua saúde, a Silvana por unção espiritual pela sua casa, pela sua família, também pela vida da dona Irecê, da dona Yolanda, da dona Odila, do Milton, do Nilton, seu Rubens, seu João Greco, a Márcia, o Ney, a Wanda, a dona Neuza, todas as pessoas que fazem parte da nossa agenda de oração. Senhor, Tu conheces as necessidades de cada um, sabe, Pai amado e querido, das suas lutas, e eu te peço que o Senhor toque a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas, para que elas alcancem o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai, olha para as dores e para a luta de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até terça-feira, em nome de Jesus, um abraço.